Olá, essa é a terceira aula do curso Olhar de Mãe e eu vou continuar o que já foi falado na aula 2, tá bom? Eu falei sobre a mãe que você quer ser e faltou um tanto de coisa, então hoje vai ser uma continuação daquele assunto. Eu queria começar dizendo que, da mesma forma que eu falei lá na aula 1, que a gente deve ter esperança no nosso filho, e a esperança no nosso filho quer dizer a gente acreditar que ele vai conseguir mudar, quer dizer que acreditar que ele vai entender o que a gente está explicando, entender o que a gente está ensinando e vai conseguir ser uma pessoa melhor. Mesmo que às vezes pareça que a coisa não está caminhando, que pareça que ele não está melhorando. Mas vai, né? Que demora um tempo. Então a mesma coisa que eu falei para ele, eu quero dizer para você, que é o que eu digo para mim também. A gente tem que ter esperança na gente mesma. Então você tem que ter esperança em você, por mais difícil que pareça essa mudança. Se você identificou, dentre aquelas coisas que a gente falou na outra aula, um ponto que para você é chave, que você tem que mudar, vai ser difícil, você vai cair nele provavelmente todos os dias ou muitos dias, mas você, com dedicação, você vai perceber que você vai cair nesse erro cada vez menos. Então tenha esperança em você. Tem uma coisa que eu não sei se eu falei na última aula, mas eu li sobre a esperança que eu achei muito forte e vale a pena. Mesmo que eu tenha falado na outra aula, eu não lembro, vale a pena falar de novo. É assim, quando tudo tá ruim, você não perdeu a esperança porque as coisas estão ruins, entendeu? É ao contrário. As coisas estão ruins porque você perdeu a esperança. Então é a ordem inversa. Porque enquanto você tem esperança, você não enxerga a coisa de uma forma tão ruim. Porque as coisas que acontecem, elas são determinantes muito mais pela forma que a gente enxerga do que pelo fato em si. Então, se você está enxergando uma situação sem esperança, ela vai te parecer muito difícil. E aí você vai pensar, eu perdi a esperança porque a situação é muito ruim. Mas se você pensar ao contrário, apesar da dificuldade, você mantiver a esperança, você não vai achar aquela situação tão ruim, tão difícil, porque você vai enxergar além, você vai enxergar que ela pode mudar. Então tenha esperança em você. E aí, tem uma frase que eu carrego comigo desde a primeira vez que eu vi, é de um psicoterapeuta, que para mim é muito forte nessa questão de querer ser uma pessoa melhor, uma mãe melhor. Ele diz o seguinte: quando uma mulher decide se curar, ela se transforma em uma obra de amor e compaixão, já que ela não torna saudável somente a si própria, mas também toda a sua linhagem. E hoje eu vou trabalhar em cima dessa frase que eu acho que ela traz bastante coisa sobre a mãe que a gente quer ser. Então a primeira coisa é o seguinte: nós nascemos com um temperamento certo já. O temperamento é o que a gente costuma chamar de personalidade. Na verdade, ele é temperamento. Então é como nós nascemos, as características que já veio na nossa genética. Então a gente pode pensar que ela é como se fosse o nosso chão. E em cima desse temperamento, com base nele, é que vai sendo construída a nossa personalidade. Aí isso sim, a personalidade é o que vai sendo construído ao longo da vida. Então, para ficar um exemplo assim mais fácil, eu tenho um temperamento e você tem outro. A mesma situação, para mim e para você, ela causa um impacto de forma diferente. Então, se eu tenho um temperamento e você tem outro, a mesma situação, qualquer uma do dia a dia, por exemplo, um acidente de carro que a gente presenciou, vamos dizer, nem que foi com a gente, mas a gente presenciou. Esse acidente de carro que a gente presenciou, ele vai me impactar de uma forma e você vai impactar de outra forma. Isso é a questão do temperamento. Então, por que a gente enxerga as situações de formas diferentes? É por isso. Já a personalidade, ela vai sendo formada, então, em cima desse temperamento. Então, esse acidente que aconteceu e que você viu, ele vai moldar sua personalidade de alguma forma e a minha de outra forma. Então, tudo que aconteceu ao longo da nossa vida, então, principalmente tudo que aconteceu durante a nossa criação. Então, como os nossos pais foram, né, com a gente, qual foi o tipo de criação que a gente teve, os pais ou os avós, quem quer que tenha te criado.
Como foi isso? Isso foi moldando a sua personalidade. Então, a gente tem que pensar que, obviamente, a forma como a gente age, a forma como a gente é, a forma como a gente cria os nossos filhos vai moldar a personalidade deles, né? A gente sabe que tem outras coisas envolvidas, mas tudo que a gente faz vai impactar diretamente na personalidade dos nossos filhos. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito gravado na gente, que a gente tem que ter, não pode perder de vista isso, né? A gente tem que pensar o futuro dos nossos filhos, quem eles vão ser no futuro, depende muito sim da nossa criação, muito mesmo. Por mais que tenha outras coisas envolvidas, por mais que tenha a genética, por mais que tenha outros ambientes que eles vão participar, outras pessoas que eles vão se relacionar, mas a nossa educação para eles é uma coisa determinante no futuro deles. Então, aí pensando sobre a frase, então a primeira parte dela, quando uma mulher decide curar-se, o que tem a ver isso, né? Como decide curar-se? Curar-se como? O que quer dizer isso? Então, o primeiro ponto é pensar lá na aula passada, identificar o que você precisa curar. Então, qual é o seu problema? Qual é o seu defeito que está atrapalhando na sua relação com seu filho, na criação do seu filho? Então, identificado esse problema, esse ou esses, né? Geralmente é mais de um, é aí que você tem que procurar a cura. Então é isso, quando uma mulher decide curar-se. Identificado isso, o que pode ajudar muito nessa cura é você olhar para a sua infância. Então por quê? Porque tudo que aconteceu ali moldou quem você é hoje. Achar essa explicação, ela pode ajudar na cura, tá? Mas tem que tomar cuidado com o seguinte, a ideia aqui não é olhar para trás, olhar o que foi feito lá na nossa infância e culpar os nossos pais. A gente não pode esquecer que os nossos pais também são frutos de uma criação, né? Então tudo que os nossos avós fizeram impactou diretamente na personalidade deles. Tudo que os nossos bisavós fizeram impactou diretamente na personalidade dos nossos avós. E assim, infinitamente. Então, a ideia não é olhar e culpar, olha o que a minha mãe fez, olha o que o meu pai fez, olha como eu fiquei, né, por conta disso. A ideia não é essa, até porque isso é muito injusto. A gente não sabe, na realidade, o que passa dentro da cabeça de ninguém. A gente não sabe de verdade como cada ato impactou determinada pessoa. Então, por mais que você conheça a história do seu pai, a história da sua mãe, você não sabe de verdade o como aquilo impactou ele. Você não sabe de verdade o como a criação que eles receberam moldou a personalidade deles. E a ideia nem é essa, não é ficar tentando entender o pai ou a mãe, mas é tentar entender a forma como eles criaram a gente, o que isso trouxe pra gente. E por que procurar essa explicação? Porque para muita gente, encontrar um motivo pelo qual ela possui determinada característica, seja defeito ou qualidade, mas falando no defeito, né, ajuda muito na mudança, porque a pessoa percebe que aquilo pode não ser dela. Ela percebe que aquela característica foi uma coisa que ela herdou, tanto na genética como no comportamento. Então, e aí ela percebe que a mãe ou o pai também herdou do avô ou do avó. E aí vem uma decisão forte de parar, de passar esse problema, esse erro, de geração em geração. Então, essa explicação ajuda nesse sentido, tá? Mas procurar explicação não é procurar justificativa, é diferente. Quando a gente fica procurando justificar os nossos erros, então um exemplo, né? Eu grito muito e eu perco a paciência porque a minha mãe era assim. Então, minha mãe comigo, ela perdia muito a paciência, ela gritava muito. É só um exemplo, tá? Não tô falando de mim. Mas a minha mãe gritava muito, perdia a paciência, e aí isso veio pra mim, e eu também sou assim, e pronto, resolvido. Descobri e acabou por aqui. Não é isso, isso é ficar justificando o erro. É outra coisa, é procurar explicação. E a gente pode usar o mesmo exemplo. Eu entendi. Eu grito com meus filhos porque a minha mãe gritava comigo. E esse é o único modo de comunicação que eu conheço. Então, que eu passo para os meus filhos. E aí, assumia, não, mas eu não quero isso.
eu consigo ser diferente. Porque então, minha avó gritava com a minha mãe, minha bisavó gritava com a minha avó. E essa forma de comunicação foi passando de geração em geração e eu decido que eu vou parar aqui, na minha. Eu não vou passar essa forma de comunicação para os meus filhos, entendeu? Isso é procurar a explicação e pode ajudar muito na cura, muito mesmo. Também tem que tomar cuidado para não ficar caçando pelo em ovo. Então, assim, a gente vai olhar lá para a infância. Achou alguma coisa ali, tá? Então é por isso, explicou, tal. Mas também pode ser que você tenha uma característica que você não goste, mas que ela é sua, só sua. Você não achou ela na sua mãe, você não achou ela no seu pai, você não achou ela na avó, em ninguém, você não achou. Você não achou nenhum acontecimento da sua infância ou do seu passado que justifique você ser desse jeito. Então também tá bom, não precisa ficar caçando. Porque tem coisa que você não vai achar explicação mesmo. E mesmo que você não ache explicação, você pode sim puxar a responsabilidade para você. Ok, eu sou assim, não sei porquê, mas eu não quero ser. Eu não quero passar isso para a geração seguinte. Então eu vou dar um jeito de parar ela aqui, tá? E uma outra coisa, essa coisa de a gente não culpar a mãe, o pai também, né? Mas como a gente está falando de mãe para mãe, apesar de que se tiver algum pai assistindo, você é muito bem-vindo, mas essa coisa da gente culpar a mãe, às vezes é muito natural, só que ela é muito ruim também. Se você tem alguma mágoa da sua mãe, algum rancor, você não consegue desculpar alguma coisa, faz um exercício que é muito prático e eficiente. Pensa na sua maternidade, pensa em quem você é como mãe, pensa o tanto que você erra como mãe, pensa em quantas coisas você já fez para o seu filho que você não queria fazer, não queria ter feito. E aí você vai perceber que isso acontece não é por falta de amor, não é por falta de empenho, não é por falta de vontade, não é porque você quer descontar nele, não é por nada disso, é porque você é humana. Né? Então, quando você faz esse exercício de entender que com filho ou sem filho, você continua sendo a mesma pessoa e você não consegue mudar simplesmente de repente e tudo porque você se tornou mãe. Quando você faz esse exercício, você passa a entender a sua mãe. Então, você passa a ter para sua mãe aquele olhar de pessoa. Ela é humana também. Então você é um jeito um jeito bem prático de você treinar esse perdão, entendendo, olhando, tendo esse olhar de compreensão. Da mesma forma que a gente tem o olhar de compreensão para o nosso filho, a gente tem que ter para a gente e a gente tem que ter para os nossos pais também. E isso funciona. E uma outra coisa a se pensar é que a forma como você enxerga a sua mãe, o seu pai, as mágoas que você carrega, o perdão que você não consegue dar, ele influencia diretamente na sua maternidade. Então, quando você consegue resolver isso dentro de você, isso muda muito a sua forma do vínculo que você consegue estabelecer com os seus filhos. Então, é uma coisa que vale a pena tentar e é uma coisa que influencia muito na mãe que você quer ser, tá? Uma outra coisa nessa busca pela infância, além dos pontos ruins, é muito importante achar os pontos bons, porque é um caminho que você já conhece. Se a sua mãe, o seu pai, tinham alguma característica que você achou muito boa para a sua vida, né? Então, para a sua criação, que formou um vínculo forte entre vocês, você já conhece o caminho dessa qualidade. Então, pode ser que é uma qualidade que você não tenha, mas se você já conhece o caminho, você consegue trilhar ele. Então, quando você for olhar para a sua infância, além das coisas, dos problemas para você conseguir se resolver, busque as coisas boas. Então, o que eles fizeram que marcou você de forma boa? O que você lembra, né? E que você quer passar para os seus filhos? Então, da mesma forma que a gente vai conseguir, a gente vai tentar, né? E provavelmente vai conseguir acabar com um problema nessa geração, a gente vai fazer o contrário com as coisas boas. A gente vai levar para as outras gerações, né? Então, falando de mim, para mim é muito forte a forma como a minha mãe se doava para a família. E isso é uma coisa que eu quero passar para os meus filhos, é uma coisa que eu passo para os meus filhos. Eu me dou para eles. E eu quero que eles passem isso para
para todas as gerações que vierem, porque eu reconheço que é uma coisa muito boa. Então, procura isso, procura o que foi bom também para você incluir na sua maternidade, ou se você já tem, e às vezes provavelmente você já tem, né, intensificar e mostrar para os seus filhos o quanto isso é importante também. Eu acho isso um exercício muito válido. Tem a minha avó, minha avó paterna, a avó Áurea, ela teve uma infância muito difícil. E a mãe dela, ela sempre começa a história com: a minha mãe era muito brava. Ela sempre fala isso, mas em seguida ela já começa a falar várias coisas boas da mãe dela. Fala que trabalhava muito, que se preocupava, né, com as crianças. Então ela vem falando coisas boas e ela sempre acaba com: coitada da mamãe. Ela sempre fala isso. E aí na fala dela, quando ela fala da mãe, isso desde sempre, eu sempre percebi isso, ela demonstra muita gratidão por tudo que a mãe fez. Só que a gente sabe que a infância foi difícil, a gente sabe tudo o que ela passou. E mesmo assim, quando ela fala da mãe, ela fala com gratidão, com amor. É muito bonito isso, de ver que, apesar de tudo que a gente sabe que aconteceu ali, ela reconhece todo o esforço que a mãe fez dentro do que a mãe tinha. Ela percebe que a mãe deu tudo o que podia dar dentro das possibilidades do momento. E quando eu falo tudo que ela tinha para dar, não tem nada a ver com coisas materiais, tá? Eu não tô falando de casa, de comida, de roupa, de brinquedo, não. Eu tô falando de sentimento, de doação, de amor, de carinho, de colo, de ouvido, de escutar a criança, de dar o tempo, né? Ter um tempo com a criança, é isso. Então, dentro do que era possível, a minha bisavó dar para minha avó, ela deu. E a minha avó reconhece isso. E aqui eu vou pegar esse gancho do que a gente pode dar para os nossos filhos, nesse sentido não material, para a gente refletir o seguinte: será que é possível a gente dar para os nossos filhos, nesse aspecto não material, o que a gente não teve? Então, se você não teve alguma coisa que você acha que é muito importante para o seu filho. Então vamos pegar um exemplo que eu acho fácil de pensar. Então, o vínculo saudável, né? Você não teve, então por qualquer motivo a sua mãe, o seu pai não conseguiu formar com você um vínculo saudável. Vocês têm um vínculo, claro que tem, de pai e filha, de mãe e filha. Esse vínculo ele vai existir, bom ou mal ele vai existir. Mas então não foi formado um vínculo saudável, né, de companhia, de querer estar junto, de lembrar com carinho, de pensar nas datas importantes, né? Não foi formado. Por qualquer motivo esse vínculo não se formou. E você queria formar com seu filho. Será que você consegue? Porque você não tem esse exemplo, né? E eu tenho certeza que sim. Certeza. E aí é difícil, vai ser mais difícil. Porque como eu falei, quando você tem alguma coisa boa, você tem o caminho traçado já, você sabe onde andar. Né? Quando você não tem, é um caminho novo para você. Você não aprendeu a formar um vínculo saudável, mas dá para aprender. E a forma de aprender é como eu já falei numa outra aula também. Você pode pegar outras pessoas como modelo. Então, de novo, você vai procurar alguém que tenha exatamente essa característica que você quer. É muito comum a gente escutar pessoas que não tiveram os pais presentes, ou não só presentes, mas assim, né, no sentido de não tiveram o que queriam ali dos pais, mas eles são muito mais parecidos com os avós, ainda que os avós não tenham criado ele, né, essa pessoa. Então, por quê? Ela percebeu, às vezes nem é racional isso, é sem querer, mas ela se deu conta de que com os pais ela não ia ter o que ela precisava. E ela começou então a se inspirar nos avós, e ela começou a copiar, né, o jeito de ser dos avós. Isso é muito comum. E aí, quando a gente acha um modelo, pode ser os avós ou qualquer outra pessoa, então quando você acha um modelo e você quer ter a qualidade que aquela pessoa tem, você começa a realmente imitar aquela pessoa dentro da sua realidade, né? Então você vai imitar aquela pessoa. E conforme você vai imitando aquilo, ainda que não seja natural para você, esse reforço, esse dia após dia imitando, essa prática, ela vai se tornar um hábito para você. E depois que se torna um hábito, ele vai integrar na sua personalidade e um dia aquilo vai ser natural.
E se você passar isso para os seus filhos, ele vai ter isso naturalmente. Ele vai conseguir passar para a geração seguinte. Então, é um caminho novo que ninguém na sua família, talvez, tenha traçado ainda. E você vai ser a primeira a traçar. E isso é completamente possível. Vai ser mais difícil, mas é possível, vale a pena. Então, pensa nisso também. O que você não teve, você consegue sim passar para os seus filhos. Então é isso. Resumindo, o se curar, então quando uma mulher decide curar-se, essa parte do curar-se é você descobrir as feridas e cuidar dela, para que você não fique descontando nos outros, no caso, principalmente aqui, né, os filhos, os problemas que essa ferida te traz. Tem uma história, não sei se é uma lenda, não lembro exatamente o que é, mas é de vou contar rapidinho, é de um leão, uma historinha, né, de mentira, mas então uma aldeia tinha um leão muito bravo e ninguém podia chegar perto dele, se chegava ele era muito agressivo. E um dia um homem se perdeu e ele acabou indo parar dentro de uma caverna. E esse leão estava lá. E ele ficou apavorado porque ele não tinha mais para onde ir. Então a única opção dele era chegar perto do leão e tentar de alguma forma acalmar aquele leão, conviver com ele. E quando ele chegou perto do leão, ele viu que o leão tinha um espinho enorme na pata. E assim que ele tirou o espinho, o leão então deixou de ser agressivo. Então, é claro, é uma historinha só para mostrar que às vezes uma pessoa muito agressiva ou com outro problema qualquer, o que ele tem é uma ferida muito grande, é alguma coisa que está machucando ali. Então, pensando na gente, a gente pode ser esse leão. Então, a gente pode estar machucando os outros, os nossos filhos, o nosso marido, né? Mas aqui focado nos filhos, porque a gente tem alguma ferida não identificada ainda, que a gente não está vendo o que está acontecendo. Então, é por isso que é importante buscar, tá bom? Passando para a próxima parte da frase ela se transforma, então a mulher que se cura, ela se transforma em uma obra de amor e compaixão. O que quer dizer isso? Os nossos atos, eles caminham no tempo, né? Então, assim, um ato que a gente faz hoje, ele não acaba hoje, ele continua para sempre em algum lugar, né? Então, tanto um grito que eu dei com o meu filho, como um abraço que eu dei no meu filho, ele acaba no momento que eu fiz, mas as consequências dele continuam para sempre, né? Isso é o que a gente costuma chamar de passado. Então, você deu um grito hoje, amanhã não, né? No minuto seguinte, esse grito ficou no passado, mas ele ficou no passado do seu filho, então ele ficou na personalidade do seu filho, né? E as coisas boas também. Então, quando diz que ela se transforma em uma obra de amor e compaixão, é porque tudo que ela vai fazer, ou quase tudo, né, vai ser para o bem. Então, os atos que vão ficar para a eternidade, ficar para sempre, ficar no passado, né, das pessoas, são atos bons. E isso vai passando para as próximas gerações, né? Então, se eu conseguir passar isso para o meu filho, ele vai conseguir passar para outra e assim vai. Então, por isso que ela se transforma em uma obra de amor e compaixão. Então, é garantia que se a gente se transformar nessa obra de amor e compaixão, os nossos filhos também vão? Não é garantia, né? Eles vão crescer e eles vão ter a liberdade deles de agir como quiserem. Mas a gente tem que reconhecer que é muito mais fácil que eles sejam pessoas boas se a gente ensinou isso enquanto era possível para a gente ensinar, né? Então, garantia não é, mas na verdade é a melhor opção. E amor e compaixão, né? Então fala uma obra de amor e compaixão. Eu acho importante a gente definir o que é, apesar de que assim, amor tem um monte de definição, mas tem uma especial que eu gosto, que fala que amor é a busca pela perfeição. Em qual sentido? No sentido de que quando a gente ama alguém, a gente quer ser sempre melhor para aquela pessoa. Então, mesmo a gente sabendo que não vai dar para ser perfeita, a gente pode chegar o mais perto da perfeição para que a gente ame aquela pessoa. Amar no sentido de doação. Então, a gente quer ser o mais perfeita possível para se entregar para aquela pessoa, para dar para aquela pessoa o melhor que a gente tem da gente. Então, nesse sentido é amar aos filhos. Então, nesse sentido a gente se transforma numa obra de amor. E o compaixão, ele se mistura para mim um pouquinho aqui com o amor, porque a compaixão
é aquele sentimento de que você entende a dor do outro e não só entende, como você quer resolver, você quer ajudar. E o amor, ele também pode ser definido como você querer diminuir o sofrimento do outro. O sofrimento no sentido daquela pessoa que ela não entende os próprios sentimentos, ela busca o sentido da vida, para ela é difícil lidar com essas questões sentimentais, espirituais. Então, o amor nesse sentido de tornar a vida do outro mais fácil, de tornar a vida do outro mais prazerosa, ela se confunde para mim um pouco com a compaixão, porque a compaixão é exatamente isso, você entender a dor do outro e querer ajudar e tornar mais fácil. Então, de qualquer forma, nos tornamos essa obra de amor e compaixão, quando a gente consegue se curar. E os filhos, eles só têm a gente. Enquanto criança, o filho só tem a gente. E isso é uma responsabilidade muito grande e que a gente não pode perder de vista. Então, quando uma criança, se a gente pensar no nosso filho bem pequeno, assim, 2, 3 anos, até um pouquinho mais, não, acho que até mais, viu? 4, 5, 6, eu tenho até 6 anos aqui. Quando a gente briga com o filho, e mesmo que a gente brigue de forma séria, que a gente se exalte, né? E a criança começa a chorar, mesmo nessa situação, se você perceber, ele, né, o seu filho que está lá com raiva de você, chorando por sua causa, ele quer você. Então ele quer o seu abraço, ele quer o seu acolhimento. E isso é porque você é a pessoa que ele mais confia no mundo. Então, por mais que ele esteja com raiva de você, isso fica muito claro nos pequenininhos. Se a gente briga com eles, no mesmo momento, eles querem abraçar a gente, mesmo que eles estejam chorando e bravos com a gente, né? E essa é uma prova de que a gente é a única pessoa que ele confia, né? A gente e o pai também, se é um pai presente, né? Então, somos as únicas pessoas. Então, é muito... como é que eu vou dizer? É muito injusto quando o filho precisa da gente, principalmente nesses momentos, e a gente não se entrega. Então, não seja aquela mãe infantil que depois de uma discussão com o filho, ou o filho fez alguma coisa errada, não seja aquela mãe que fica de cara feia para o filho, que fica tratando mal, que dá resposta atravessada, querendo mostrar para o filho que tá brava, que tá triste. Então não seja essa pessoa, porque o seu filho não tem condições de lidar com isso. Para ele é muito sofrido, é muito sofrido. Então, se você brigou com a criança, você precisa brigar em alguns momentos. Então, se a sua criança fez alguma coisa que realmente não podia, você vai falar para ela de forma séria, né? Não precisa ser brava, é diferente brava e séria. Mas eu sei que a gente fala de forma brava várias vezes por dia. Mas mesmo que você fale então de forma brava ou de forma séria, para ele entender que realmente não pode, entender o que não pode, no segundo seguinte, você tem que voltar a ser a mãe carinhosa, presente, atenciosa, que acolhe. Tem que voltar. Isso, às vezes, passa a impressão pra gente de, se eu voltar a ser essa mãe, ele vai achar que não tem problema. E isso não acontece. Se você falou com ele de forma séria, explicou, não pode ir lá, pronto. Ele entendeu que não pode. O fato de você voltar a ser a mãe boa, né? A mãe paciente, amorosa, em seguida, traz para ele a mensagem de que ele pode confiar em você. Traz para ele a mensagem de que você ama ele incondicionalmente. Você ama ele mesmo que ele faça a coisa mais errada do mundo. É essa mensagem que você está passando para ele. E essa é muito boa. Quando você faz o contrário, então você fica de cara feia, você não responde ele quer um abraço, você não dá, você está tirando o amor dele. Você está mostrando para ele assim, eu só te amo se você fizer as coisas que eu mando você fazer, se você fizer as coisas que eu considero correto. E isso é muito ruim, porque você é a pessoa que mais ama ele no mundo. E aí isso tudo na cabeça da criança é muito confuso. Então não seja essa mãe, seja a mãe adulta. Aí você pode dizer, mas eu não consigo porque eu fiquei chateada. Não, você consegue. Tira o foco de você, o foco não é você. Quando a gente está criando o filho, o foco nessa relação não é a mãe, é o filho. Porque a gente, enquanto adulto, a gente tem que saber lidar com as coisas. E a criança não sabe lidar. Então você sim, você vai saber lidar. Você vai conseguir respirar, transformar aquele nervosismo, aquela agitação
em calma, em paciência, reconhecer que pronto, já foi, passou o momento de chamar atenção e agora entra o momento que eu preciso voltar a ser a mãe que acolhe, a mãe que brinca, a mãe que dá amor, tá? A mãe que ama incondicionalmente. Gente, chegamos em 30 minutos, mas eu vou terminar, tá bom? E um exercício que ajuda muito nisso é você pensar o seguinte: você já foi essa criança assustada, né, quando a mãe briga e que precisava do colo da mãe, que só tinha a mãe. Você já foi essa criança. E como que você gostaria de ter sido tratada? Você gostaria que a sua mãe te humilhasse, que a sua mãe te ignorasse, que a sua mãe ficasse de cara feia para você, que a sua mãe ficasse sem falar com você? Você não quer, não é isso. Você não queria essas atitudes. E até hoje você não quer, né? A gente, mesmo enquanto adulto, a gente erra, a gente não quer que a outra pessoa de quem a gente vai procurar um acolhimento, a gente não quer que essa pessoa humilhe a gente, brigue com a gente, fique de cara feia. Então até adulto ainda é assim. Então ainda mais a criança. Então faça esse exercício de pensar que você já foi essa criança, que você já precisou desse acolhimento e como você gostaria de ter sido tratada nessas situações. E a última parte da frase é: então a mulher que se cura, ela se transforma em uma obra de amor e compaixão, já que ela não torna saudável somente a si própria, mas toda a sua linhagem. E isso é realmente passar para as próximas gerações. Então, quanto mais você conseguir passar valores bons para o seu filho, quanto mais você conseguir ser uma pessoa boa, tratar ele da melhor forma possível, da forma mais respeitosa possível, maior a chance dele ser um adulto bom, um adulto do bem, um adulto que anda no caminho do bem. E isso vai formando uma rede de boas pessoas, de pessoas do bem, de pessoas de Deus. E isso é muito importante, porque, obviamente, quanto mais pessoas do bem a gente tem no mundo, melhor o mundo vai ser. E aí entra uma questão da missão que cada pessoa tem. Eu estava conversando com uma amiga outro dia e a gente teve uma reflexão que eu acho que vale muito a pena trazer aqui. Quando a gente fala que todo mundo vem para o mundo com uma missão, a gente costuma pensar em uma missão, uma coisa muito grande, que vai impactar um monte de gente. E aí muitas pessoas até ficam: eu não estou fazendo nada aqui no mundo, o que eu estou fazendo para o mundo? E a gente tem que aprender que a nossa missão, ela pode ser uma coisa muito simples, não simples, porque não é simples, né? Mas assim, pequena no sentido de atingir poucas pessoas. Então, a sua missão como mãe, de cuidar bem dos seus filhos, de criar bem os seus filhos, de manter a sua família unida, é uma missão. E essa pode ser a sua única missão no mundo. E a gente tem a impressão de que ela é muito pequena, mas ela não é. Porque a forma como você cuida do seu filho, o adulto que ele se transforma, vai impactar a vida de outras pessoas, as pessoas com quem ele vai se relacionar. E aí essas outras pessoas com quem ele vai se relacionar vão se relacionar com outras. Os filhos que o seu filho eventualmente vai ter, vai ser diretamente impactado pela forma como o seu filho é. Então você está passando isso para outras gerações. Então a missão de criar bem os filhos, manter uma família saudável e unida é uma missão enorme já. E é uma missão suficiente já. Então encare como uma missão de vida. Um motivo pelo qual você está aqui é criar bem os seus filhos. E isso muda bastante a forma como a gente começa a enxergar a nossa relação com eles, a nossa relação com a família, a nossa relação com a gente mesma, né? A nossa relação com Deus, com a sociedade. Quando você entende que qualquer ato seu tem essa consequência muito grande, tem que abarca muito mais coisa do que você achava que atinge, né? Então atinge muito mais coisa do que você achava. E uma última coisa que eu acho importante lembrar, quando a gente ensina para os nossos filhos, principalmente na infância, o caminho do bem, enquanto eles estão sob a nossa responsabilidade, né? A gente está no dia a dia com eles, a gente consegue manter eles nesse caminho do bem. Quando eles se tornarem adultos, a gente vai depender muito mais das escolhas deles, né? E aí parece que, mas será que o que eu estou fazendo hoje realmente vai influenciar lá na frente? E se ele decidir ir para o caminho do mal, né? Ou se ele não quiser me escutar? Então, eventualmente, isso vai acontecer. Mas uma coisa que eu aprendi é o seguinte: se o seu filho foi criado no caminho do bem, ou criado com muitas qualidades, com muitas virtudes,
se eventualmente lá na frente ele se perder, então se ele desviar do caminho do bem, for para o caminho do mal, a hora que ele se der conta disso, ele sabe para onde voltar. Então ele tem o caminho de volta e essa volta dele pode ser muito rápida. Ao contrário, se seu filho não foi criado dessa forma, ele não tem o caminho do bem. Quando ele se perder, ele pode não saber para onde voltar. Então ele se perde aqui, se perde ali, ele vai testando vários caminhos que infelizmente muitas vezes são todos ruins e ele não tem o caminho do bem para voltar, porque ele não conheceu. E se o filho não tem a gente como inspiração, como influência, como modelo, ele vai procurar outros modelos. E aí a gente pode ter a sorte do filho achar um modelo bom, mas a gente pode ter o azar do filho achar um modelo ruim. Isso explica muitos adolescentes que se juntam a grupos que não têm as atitudes corretas, os comportamentos corretos. Ele achou aquele grupo como modelo e ele vai andar no caminho daquele grupo. Se o seu filho tem o caminho do bem, pode ser que ele ande no caminho daquele grupo, perceba que não tá bom e volte para o caminho do bem. Se ele não tem esse caminho do bem, ele vai ficar ali perdido. E aí pode ser que ele ache outro caminho e isso não é. Eu tenho certeza que não é o que ninguém quer para o filho. Tá certo? Por hoje é isso. A mensagem que eu queria deixar aqui é: tenha esperança em você. Você consegue ser, sim, cada dia melhor e isso vai impactar diretamente nos seus filhos. E de novo, se lembre que sozinho é mais difícil, procure pessoas do bem para estar junto com você e procure Deus, Ele está sempre disponível para você. Um beijo, até a próxima aula.